E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Prazer podermos estar novamente aqui para estudarmos juntos e meditarmos na mensagem do livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes, é com muita alegria que retornamos aqui na continuidade do nosso estudo do livro Nosso Lar. No último programa, nós estamos no capítulo 7, nas explicações de Lísias. Muitas explicações, né, Tereza? Muitas, já conversamos bastante. E no último programa nós falamos no parágrafo 7. Graças a Deus. E terminamos um parágrafo. Mas vamos comentar, vamos fazer uma avaliação do que nós já lemos. E aí, porque o Lísias continuava explicando da colônia, por André Luiz, dizendo para ele da morte, que a morte não conduz a situações miraculosas, quer dizer, nós comentamos que somos aquilo, continuamos a ser aquilo que somos enquanto encarnados, porque o processo evolutivo ele implica esforço, gradações. Gradações significa aqui esforço pessoal de cada um de nós. Se nos esforçamos, vamos bem, se não, continuamos do jeito que estamos, como dizia Paulo de Tarso, Deus tem pressa e nós colocamos, mas não é apressado. Então, espera a evolução de cada um, E aí ele fala das múltiplas regiões no plano espiritual para os desencarnados, dependendo da evolução de cada um, E ele completa o parágrafo dizendo que almas, os sentimentos, as formas e as coisas elas obedecem a princípios de desenvolvimento, E uma hierarquia justa, que é o desenvolvimento pessoal de cada um de nós, o esforço de cada um, E aí, antes de irmos para o 8º parágrafo, Tereza, só fazendo um lembrete da questão dessa hierarquia, na pergunta 96 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? É bem isso que o André Luiz está falando, que o Lísias está falando aqui, A resposta é a seguinte: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, a perfeição é uma aquisição do espírito. A gente brinca assim, quando a minha mãe falava assim, eu vou perder a paciência contigo. Não era verdade, porque ninguém perde o que já adquiriu. Ela não tem paciência. Como é que vai perder uma coisa que você não tem? Então, é um patrimônio que você não adquiriu ainda. Estamos em luta interna. É aquela, Teresa, é aquela guerra do homem velho contra o homem novo, contra o homem velho, que ainda persiste em nós. Como diz os espíritos, são os séculos de sombra, ainda nos acompanhando contra a nossa vontade de melhora. Para isso nós temos aí os exemplos, que estão nos livros, daí a importância de nós lermos, e principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos dá consolação, nos dá explicação e nos dá motivação para que nós façamos esse esforço, para que nós possamos fazer essa gradação que o Lísias está explicando aqui. E através da pergunta 96, ele faz... Não, na 100. Na 100 adiante, ele faz... A escala espírita. A escala espírita, porque, na realidade, a gente comentou no programa passado sobre os anjos. Os anjos são espíritos que foram criados como nós, simples e ignorantes. Simples, de virtudes, e ignorantes no sentido de conhecimento. A gente quando sai da mão de Deus, a gente sai, quando Deus nos cria, nós somos uma folhinha em branco e nós vamos escrever a nossa própria história, porque senão nós seríamos marionetes. Deus quer que a criatura, ela se desenvolva e evolua por ela mesma. O anjo é um espírito que foi criado antes de nós, mas que sofreu as mesmas dores que nós, porque senão, repetindo o que eu coloquei no programa passado, Deus não seria justo.
E Deus é justiça, é bondade, é amor, é onipresença, é onisciência. Deus é Deus, né? A gente coloca esses atributos porque a gente não tem nem mais o que falar. Mas, lógico, os budistas, eles dizem que Deus é, porque não tem qualidade que a gente coloque que vá definir Deus. Mas, então, o anjo é aquele espírito que chegou como Jesus Cristo, não é? Um espírito puro, um Cristo. Ele chegou onde chegou, mas ele foi criado como nós. É porque ele é um filho mais velho. Ele foi criado há muito mais tempo do que nós, porque a gente sabe que Deus não parou de criar. Deus cria incessantemente. Mas os espíritos dizem que se a gente não entende nem da nossa vida, como é que a gente quer entender a vida de Deus? O que a gente, na realidade, tem que aprender é a amá-lo. Mas não tentar decifrá-lo, porque a gente não tem capacidade. A gente não consegue entender nem o funcionamento de uma televisão, de um celular. A gente sabe que ele liga, desliga, mas a gente sabe realmente o mecanismo, como é que uma pessoa no outro país pode ver a outra tão bem em outro lugar. Então, o anjo é alguém que se esforçou muito, que viveu, que chorou. E um dia também, por incrível que pareça, nós vamos chegar lá. E um dia também, por incrível que mais pareça, também ele foi igual a nós. Isso é que a doutrina nos faz, não é? Mas o que os espíritos dizem, Marco? Às vezes que existem pessoas que é como numa escola, tem alunos que gostam de chegar, de estudar, que são disciplinados, então eles vão mais rápido. Jesus, eu acho que ele é um desses espíritos, ele foi mais rápido. Quando ele sabia que a coisa era errada, ele não fazia mais. Isso que os espíritos dizem, quando a gente erra, a gente gosta do erro. Às vezes a gente raciocina assim, lá em casa a gente brinca, né? Assim, fala brincando. Meu Deus, se me der um guiado igual a mim, eu desencarno ele. Ou então fala de alguém, eu não tenho paciência, porque eu desencarno ele, bato ele, meu filho, você tá vendo que a sua encarnação está planejada assim, está planejada assim e tudo mais. Então, quer dizer, a paciência ainda está. Mas falando aqui, você falou da necessidade de amar, né? E ele fala aqui, o Lísias fala de almas... sentimentos, os sentimentos obedecem a princípios de desenvolvimento. Isso. O desenvolvimento do sentimento, vamos ler aqui no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o amar ao próximo como a si mesmo, né? É o mandamento maior, fazermos aos outros o que quereríamos que os outros nos façam. E aí Kardec coloca no Sermão do Monte. Isso. Então, Mateus, Evangelho de Mateus. Mas no item 8, Kardec bota a lei de amor. E o amor, ele diz assim, o amor, né, é o Espírito Lázaro, a psicografia ditada pelo Espírito Lázaro. E diz assim, o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Então, todo o progresso aqui que ele diz dos sentimentos de desenvolvimento é isso aqui. Resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, é bem aquilo que o Lísias está falando aqui. No começo, o sentimento é o instinto elevado à altura do progresso. Quer dizer, para se desenvolver e ser amor. É a loba lambendo a sua cria, o leopardo começa não por é aí. Aquilo que nós falamos. Isso. Eu amo você, aí entre parênteses, desde que você faça o que eu quero. Mas esse princípio de afeto, os animais... Não, estou dizendo assim, já chegamos, já passamos pelos animais há milhões de anos, mas continuamos ainda sem ter essa lei de amor aqui. E ele continua, em sua origem, o homem só tem instinto. É o que a Teresa colocou. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. É o prazer. É o prazer. Primeiro lugar. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, teoricamente, estamos na fase da instrução. De sensações. Já passamos pelas sensações. Estamos na sensação e instrução. Já passamos, mas ainda temos passagens do nosso dia de instinto.
Por quê? Quando a gente quer morder alguém, Exatamente. ou voar no pescoço de alguém. Teve um jogador passado agora, recente, que mordeu o ombro do outro. A Tereza, que não gosta nada de futebol, até lembra disso aí de vez em quando. Ele mordeu a orelha ou o ombro, nem lembro mais se foi. Então, ali a fera que ainda às vezes dentro dele. Nós criticamos, aquilo não pode e tal, mas às vezes dá vontade de fazer isso. Dá, claro. E às vezes fazemos, porque é. fazemos com pensamento. E é quase a mesma coisa, que os espíritos veem a cena. Jesus falou, né? Podeis errar por pensamento, palavras e atos. Então, nós estamos aqui ainda nos instruindo, mas com instintos ainda e sensações, né? Que nos comprazemos ainda caminho, com isso. Né? Mas é o caminho. O que nós não podemos jamais é desistir. Isso não. Eu estou falando aqui dos suicidas. Isso nós não podemos fazer mais. O André Luiz não era religioso, cumpria com seus deveres de família, com as suas obrigações, com os filhos, com a esposa, mas foi como suicida, indireto. Nós que somos religiosos e principalmente espíritas, né? Compromete mais ainda, que a gente tome cuidado com isso, que vigie bem, porque o que nós não podemos mais é desistir. Chega, já desistimos muito, já atrasamos muito a nossa evolução por rebeldia nossa, né? Então que a gente vigie mais. Eu estou falando por mim em primeiro lugar, né? Por mim e para mim. E o ponto, ele continua assim, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as inspirações e todas as revelações sobre-humanas. Quem quiser um exemplo disso, básico, lê o livro Renúncia. Vamos ver o que é o amor em movimento. A vida de Francisco de Assis. Ou então a vida de Francisco. Mas o Renúncia aqui, o sino está bem detalhado, né? Escrito, tem coisas assim que você lê, meu Deus do céu, tem gente assim? Tem. Aí está aqui. Então, é só um exemplo prático do que é realmente o amor na Terra. Né? E sendo Francisco a reencarnação de João Evangelista, João Evangelista, no seu evangelho, ele, no final da vida dele, a única coisa que ele conseguia falar era: meus filhinhos, amai, amai, amai. Esse amor que é demais. Vamos devagarinho. Segundo Joana, né? De Ângelos, né? Ditado, a gente ainda tem dito muitas pelo Divaldo, é o êmulo de Jesus, né? Facsímile de Jesus, é quem melhor representou Jesus na Terra. Sim, e foi o discípulo amado, né? Porque exatamente isso. Já não porque Jesus o amasse mais que Jesus, pela afinidade. Pela afinidade, e o amor, né? Que era o que mais amava, realmente já era. E foi o único que não morreu de martírio, morreu de idade mesmo. Morreu, né? De idade, isso. De velho. Então, agora vamos entrar no parágrafo 8º. 8º, vamos lá, né? Isso, vamos lá. Tá com pressa, Deus? Não, mas... Vamos lá. Preocupava-me, todavia, permanecer ali, num parque de saúde, havia muitas semanas, sem a visita sequer de um conhecido do mundo. Ele começa a sentir... Agora, o detalhe, ele já está ali, gente, há muitas semanas, né? Ele gosta da família, gosta da esposa, gosta dos filhos. Ele não menosprezou, ele gosta. Mas você vê a questão da disciplina do André Luiz. Não é? É um detalhe aqui. Havia muitas semanas, não são 2, 3, são muitas semanas, que ele já está ali. Agora que ele começa, ele vai questionar a questão da ausência dos parentes. Por que já morreram. Que já morreram, é claro, mas ele sente falta. O que nós temos que aprender é já mais uma lição aqui de disciplina. Ele gostava, assim como ele gostava da esposa e dos filhos, ele gostava dos que já morreram também. Então ele sentia falta, mas não reclamou, né? Afinal, não fora eu a única pessoa de meu círculo a decifrar o enigma da sepultura. Meus pais me haviam antecipado na grande jornada. Então os pais dele já tinham desencarnado quando ele estava aqui. Então por que não estava lá, né? Aí, na pergunta 290, deixa eu ler aqui a pergunta 290 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Os espíritos respondem: depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Um detalhe que isso que o André Luiz está falando vem logo a seguir daquela situação que o Ulisses explica para ele, da gradação
né, dos sentimentos das pessoas que obedecem à hierarquia. Ele já aí, imediatamente depois, no 8º parágrafo, ele coloca a falta que ele já sentido que não encontrou ninguém. E vai entrar essa questão da hierarquia. Porque a água não se mistura com azeite. Cada um pode exatamente. seguir o seu caminho. Isso. E não é o mesmo. Aí a resposta da questão 290 é essa. Depende disso da elevação deles e do caminho que segue, procurando progredir. Né? Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que outro, não podem os dois conservar-se juntos. Né? No livro... O caso do Emmanuel, por exemplo, vamos citar o caso do senador Publio Lentulus, que foi o Emmanuel, né? Senador. A Lívia, no livro Há 2000 Anos, quem leu e quem não leu, por favor, leia, porque realmente é imperdível aquela leitura. E ele fez o que fez com ela, está lá relatado no livro, né? Ficou 25 anos mantendo ela em casa sem ela poder educar a filha e sem falar com ela. Por uma coisa que ela não fez. Bom, tudo bem. Quem quiser ver a história, lê lá o romance, que é muito bom. E no plano espiritual, eles estão separados. A Lívia se eleva, um espírito superior, né? Vai para um lugar maravilhoso, como nós relatamos aqui no programa passado, dependendo da condição do espírito, e é o que acontece com ela. E o Emmanuel consegue se reconciliar com a consciência, não com ela, porque o espírito superior não perdoa porque não condena, né? Tem pena. Mas não com ela, mas com a consciência. E pode estar com ela agora, século XIX, não, agora século XVI, né, Tereza? No livro, o professor Clóvis Tavares escreveu um livro, ele escreveu 30 anos com Chico Xavier e outros, eu não estou recordando aqui da obra, vou lembrar. E ele relata isso. O Emmanuel, em uma das suas encarnações, ele foi o padre Manuel da Nóbrega. Isso. E aí ele vem, e ele era lente na Universidade de Lisboa. Só que ele era gago. E o rei, o imperador, ele não conseguia dar aula. Mas né? Você vê as leituras do Emmanuel, vê a sabedoria desse espírito, a inteligência. E ele é convidado pelo rei, se não me engano era Dom João III, não sei qual Dom João lá, e convida ele para vir numa dos navios, catequizar, né, a catequizar para aqui para o Brasil, para catequizar. Um convite do rei era uma ordem, ele veio. E ele veio e aqui ele relata que nas matas fechadas, imagina o Brasil naquela época, né? Um europeu, né? Vim para cá enfrentar esse calor tropical, se embrenhando nas matas virgens para catequizar índio. Isso. Para ensinar, passar o evangelho. E veio por, quer dizer, aí ele diz que ele, pelo esforço dele, ele enfrentando as feras, né, da selva e outras coisas mais, as intempéries, tudo, ele consegue se reconciliar a sua consciência com a Lívia. Isso século XVI, gente, 1600 anos depois. Então, aí que ele consegue. E agora, né, que ele consegue ter um relacionamento com ela no plano espiritual, não sei o que é isso, a gente não entende a que nível é. Não dá, olha a campanha da vida. Exatamente. E aí é isso, então esse é um exemplo. Então, na resposta da questão 290, os espíritos continuam assim: ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Então, no caso do André Luiz, nós vamos ver aqui que a mãezinha dele sempre orou por ele. Claro, qual é a mãe que não vai orar pelo filho? Muito difícil. Mas ela não pôde tirar ele de lá e não pôde estar com ele, porque ela está numa condição superior. E a condição superior se diz aí mais trabalho. Quanto mais superior é o espírito, gente, mais ele trabalha. Vide Jesus, que é o que mais trabalha aqui na Terra. Vela por todos nós. Olha que trabalho que deve dar, né? Então, é o caso da mãe do André Luiz. Continuando. Deixa eu ver onde é que eu parei, que eu perdi. Amigos vários. Tá. Continuando aqui no 8º parágrafo. Isso. Amigos vários, no outro tempo, me haviam precedido. Por que então não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual para conforto do meu coração dolorido?
bastariam alguns momentos de consolação. Olha, nós estamos assim rindo, Tereza, aqui, porque no capítulo 6 foi aquele choro, né, que ele deu tudo, aquela dor, e aí quando o Clarencio pergunta como é que ele vai e tal, né? Melhorzinho, foi o capítulo 6, o capítulo anterior. E ele, é aquela lamentação toda que ele relata aqui, que nós comentamos e tal. E ele continua, porque bastaria alguns momentos. É claro, mas ele sente isso, saudade, é normal, a saudade. A saudade é o método do amor. Quem não tem ele quer uma explicação, ele né? quer uma explicação. Já que ele morreu, tanta gente, já que ele morreu e está vivo, e tem toda uma sociedade, cadê, né? Só que ele vai ter alguns reencontros, né? Nós não vamos dar spoiler, não, mas ele vai ter alguns reencontros que talvez ele não gostaria de receber, mas vai ter, muito né? Interessante. Vão ser dois. Não vai ser só a mãezinha que ele vai. Não vai ser, não vai ser, não. Vão ser duas tarefas inacabadas que ele precisa fazer e mais adiante que vai acontecer no livro, conosco. Sim. Com certeza. Ele tem ele tem algumas pendências, né, que ele ficou enquanto encarnado e que aí sim ele vai ter que recompor essas duas situações que ficaram mal resolvidas com duas pessoas. Eu não vou falar não porque é surpresa. Então, mais pra frente a gente vai ver. Isso aqui, né, Teresa, está falando da saudade, continua, mas é uma coisa normal, natural. Sim. Tá? E ele vai receber a resposta do Lísias. Resposta. Por que ele não viu? Né? A mãezinha, o Lísias daqui a pouco, não hoje a gente não vai conseguir chegar até lá, mas nos próximos programas ele vai entender o porquê que ele não foi recebido por algum parente que desencarnou, não é? Porque como nós dissemos antes, a saudade é o método do amor. Se você tem saudade, porque você tem um sentimento pela pessoa, pela situação e tudo. Maria, aos pés da cruz, chorou, né? Então, normal isso, com certeza que é normal. Não é isso que a gente está colocando, não é essa, seria uma frieza, um congelamento do coração, do sentimento, não é isso. A proposta do Espiritismo é o não desequilíbrio, é o não desequilibrar. É isso que é o problema, quando a gente passa por desequilíbrio da situação, né? Uma dor extrema, um pai, a perda de um filho, não deve ter dor maior, mas com certo equilíbrio, principalmente nós espíritos que sabemos que o ente querido está vivo. Né? E um perigo desse pensamento, às vezes, para nós que somos religiosos, já ouvimos casos de pessoas que se suicidaram depois de alguém da família ter também morrido. Porque acharam que quando desencarnassem iam encontrar direto com a pessoa. É um engano dos maiores, porque esse ato, aos olhos de Deus, o suicídio é um crime muito grande. Então, essa pessoa, o que vai acontecer com ela? Por ela ter feito esse ato de desobediência às leis de Deus, ela vai cada vez mais ficar afastada daquele que ela pensou que iria reencontrar. Então, tomemos cuidado, nós que somos religiosos, achando que se a gente morrer, se a gente se matar, a gente vai encontrar mais depressa quem nos precedeu na viagem de volta ao mundo espiritual, porque não vai acontecer isso. Não é a finalidade da doutrina angariar prosélitos, mas é divulgar. Então que a gente divulgue isso, né? O índice de suicídios na Terra está aumentando, infelizmente, e muitos casos são assim como a Teresa relatou, né? Bom, estamos aqui encerrando mais um programa. Muito obrigado pela atenção e que, se Deus permitir, estaremos aqui novamente para continuar o capítulo 7. Deus abençoe a todos vocês, aos seus lares, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.